Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao canal do pastor Ivan Oliveira. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares. Amém? Este é o segundo vídeo da nossa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E se você ainda não assistiu a primeira parte, assim que você terminar de assistir esta mensagem, eu recomendo que você assista a primeira parte para que você tenha uma melhor compreensão de quem é o Espírito Santo. No último vídeo, nós falamos sobre quem é o Espírito Santo e o grande poder que o Espírito Santo possui. Então, volte lá e assista novamente, que a primeira parte está muito especial. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, nós vamos explorar detalhadamente 10 atributos pessoais que comprovam essa verdade transformadora de que o Espírito Santo é uma pessoa divina. É muito forte. Amém? Agora, antes de iniciarmos essa poderosa mensagem, eu peço que se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você já se inscreva agora mesmo. E já deixe também o seu like logo agora no início do vídeo, porque se deixarmos para o final a gente acaba esquecendo, não é mesmo? E quando você dá o seu like, com um simples like, você está cumprindo a missão de ganhar almas para o Senhor Jesus e ainda ajuda o nosso canal a crescer. Sabe por quê? Quando você aperta no like, o próprio YouTube, ele recomenda o nosso vídeo para 5 pessoas. E se essas 5 pessoas, cada uma, dá o like, então o YouTube manda para mais 5, para mais 5, para mais 5 pessoas, e assim o nosso canal, a mensagem de Deus será, passada para as pessoas, e o nosso canal vai crescer e o nome do Senhor Jesus será glorificado. A mensagem será espalhada. Então é muito importante você deixar o seu like. Amém? Então, neste momento, prepare-se para mergulhar de corpo, alma e espírito nesta poderosa mensagem sobre os 10 atributos do Espírito Santo. E pode ter certeza que estas revelações irão mexer com você e você sentirá vontade de assistir esse vídeo várias vezes, e também você vai sentir no coração o desejo de compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que está precisando ser aquecido pelas chamas do Espírito Santo. Amém? Fique comigo até o final deste vídeo, porque no final eu vou realizar uma oração pedindo que o Espírito Santo ele desça sobre a sua vida e você seja renovado, cheio da presença de Deus, você seja fortalecido e cheio do Espírito Santo. E eu creio que acontecerá aí em sua vida, aí em sua casa, um verdadeiro Pentecostes. Amém? Oh, glória a Deus! Agora, sem mais delongas, vamos meditar nos 10 atributos pessoais do Espírito Santo. E o primeiro dos atributos é exatamente este: o Espírito Santo é o Espírito Consolador. Em João capítulo 14, no versículo 16, o Senhor Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pense comigo, quando alguém está sofrendo a perda de um ente querido, ou a perda de algo valioso, quem geralmente se aproxima para dar apoio, para dar uma palavra de consolo e de esperança?
são as pessoas mais próximas, são os pais, os irmãos, os familiares, os amigos. O Espírito Santo, ele, como nosso consolador, ele age em nossa vida da mesma maneira, trazendo paz, alívio, segurança e um consolo sobrenatural. Imagine só você ter o Espírito Santo, o Espírito Consolador em sua vida para sempre. O Senhor Jesus disse isso. Ele disse que o Pai vos dará o Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Olha, isso é tremendo. Aleluia. Então, o primeiro atributo pessoal, o Espírito Santo, é o Consolador. E o segundo atributo pessoal do Espírito Santo é este aqui, ó. O Espírito Santo, aleluia, deseja habitar em você, em mim e em nós. Isso fica claro ainda no livro de João, no capítulo 14, no versículo 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amigos, pare e pense na profundidade dessa verdade. O Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Espírito daquele que criou os céus e a terra, aquele que nunca perdeu uma batalha, que é o Deus soberano sobre todo o universo. Sim, este Deus tremendo, inigualável, imensurável, poderoso, onipotente, deseja habitar dentro de nós. Isso é incrível, é algo revolucionário. O próprio Deus escolhe fazer morada em nossos corações, transformando cada crente em um templo vivo. Que privilégio, que intimidade, que poder isso representa. Não se trata de uma visita, mas de uma habitação permanente do Deus que nos conhece e nos ama profundamente. Oh, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora, você quer que o Espírito Santo faça morada em sua vida? Você deseja que essa presença poderosa e transformadora de Deus esteja em você? Então diga glória a Deus. Diga aí onde você está: eu quero que o Espírito Santo faça morada em mim. E escreva nos comentários, escreva assim: Espírito Santo, faça morada em mim. Glória a Deus. Quando você comenta, então você está interagindo. Isso também ajuda o canal a crescer por causa do engajamento. Então escreva aí: Espírito Santo, faça morada em mim. O terceiro atributo pessoal do Espírito Santo é o seguinte: o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Eita glória! Ainda no livro de João 14, 26, o Senhor Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha como é forte esse texto sagrado. O Espírito Santo nos ensina não algumas coisas, mas ele nos ensina todas as coisas. Então pense comigo, quem não gostaria de ter ao lado o melhor professor do mundo, não é verdade? Um professor que conhece todas as coisas, que nunca se engana e que sabe exatamente o que você precisa aprender e como te ensinar. Pois é exatamente isso que temos no Espírito Santo. Ele é o verdadeiro professor espiritual. Ele nos capacita a entender a palavra de Deus em profundidade e também nos faz lembrar dos ensinamentos que o Senhor Jesus ensinou. Quantas vezes lemos um versículo e não compreendemos ou até esquecemos um versículo muito importante, não é verdade? E é nesse momento
que o Espírito Santo ilumina a nossa mente, revelando o significado mais profundo das Escrituras, e o Espírito Santo traz à nossa memória aquilo que nós precisamos para viver, para vencer, para tomar decisões e para resistir às tentações. Glória a Deus. Oh, meu irmão, o Espírito Santo te ensina e te faz lembrar. Ter o Espírito Santo como nosso mestre pessoal significa ter acesso direto à sabedoria e ao conhecimento do próprio Deus, e isto é realmente um privilégio glorioso. Agora vamos para o quarto atributo pessoal do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, nos convence do pecado. Está escrito em João 16, versículo 8. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence da gravidade e do perigo do pecado. Sem o Espírito Santo, poderíamos pecar e nem mesmo sentir o peso na consciência, agindo como se nada tivesse acontecido. Sabe, é verdade que todo ser humano é pecador por natureza, mas existe uma diferença entre ser um pecador e viver na prática do pecado, ignorando as consequências. Olha o que diz em Romanos capítulo 6, no verso 23, diz assim a palavra de Deus. O Espírito Santo, aqui nesse versículo, ele chama a nossa atenção dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Olha só, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, é o Espírito Santo quem nos desperta sobre essa realidade de que o salário do pecado é a morte. E é o Espírito Santo que nos mostra a necessidade de nos arrependermos e buscar o perdão de Deus. Sem o Espírito Santo não haveria arrependimento, não haveria busca por perdão e permaneceríamos cegos e escravos das paixões do mundo. Amém? Então vamos para o quinto atributo pessoal do Espírito Santo, né? O quinto atributo: o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Agora, ainda no livro, no versículo 13 de João capítulo 16, sabe, interessante que o evangelho de João é de fato dos evangelhos que mais se aprofunda nos ensinamentos de Jesus sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, especialmente nos capítulos 14 a 16. E aqui em João 16:13, o Senhor Jesus ensinou mais um atributo pessoal do Espírito Santo. Ele diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, no verso lido, o Senhor Jesus nos ensina que o Espírito Santo é um guia espiritual, que nos guia a toda a verdade. Imagine-se em um lugar completamente desconhecido, cheio de ruas e informações confusas. Para não se perder, você precisa de um guia confiável, alguém que conhece cada caminho, que aponte a direção certa e te leve em segurança ao seu destino. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele é o nosso guia divino. Em um mundo onde há tantas vozes, tantas ideologias, tantas religiões e tantos gurus, é fácil se perder ou ser enganado. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos guia aos ensinamentos genuínos da palavra de Deus, nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado, e o que vem de Deus e o que não vem. Ele guia nossos passos. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele guia os nossos passos. É como um GPS espiritual, nos mostrando o caminho da retidão, da justiça e da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o sexto atributo pessoal do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, ele glorifica o Senhor Jesus. Agora vamos a João 16,
versículo 14. O Senhor Jesus disse: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Senhor Jesus, ele disse, né, que em tudo que o Espírito Santo faz por nós, quer seja nos ensinando, quer seja nos guiando, nos consolando, nos capacitando, fortalecendo, nos inspirando e renovando a nossa fé, o objetivo final do Espírito Santo sempre é glorificar o Senhor Jesus. É por essa razão que o cristão tem prazer de adorar a Deus, pois é o Espírito Santo dentro dele, dentro de nós, que nos impulsiona a adorar, a louvar e a glorificar o Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, muito forte essa palavra, né? Vamos para o 7º atributo pessoal do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina, nos encoraja e nos direciona a falar do amor de Deus ao próximo. Então, é muito forte esse atributo pessoal do Espírito Santo. O Espírito Santo nos encoraja a falar do amor de Cristo ao próximo. Um exemplo prático dessa verdade está em Atos, abre aí a sua Bíblia agora, em Atos capítulo 8, versículo 29. Diz assim o texto bíblico: Então disse o Espírito, tá vendo? O Espírito Santo disse a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E no verso 35, Filipe prega a palavra de Deus ao eunuco, diz assim o texto bíblico, né? Ele pregou o seguinte: Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Dessa história sensacional, nós vemos claramente que o Espírito Santo direciona Filipe a evangelizar o eunuco, e o resultado foi extraordinário. O eunuco aceitou Jesus em seu coração e foi imediatamente batizado nas águas. E essa mesma dinâmica se aplica a nós nos dias de hoje. O Espírito Santo fala conosco, nos dando discernimento e ousadia necessária para abordarmos as pessoas e falar do amor de Cristo. O Espírito Santo nos mostra quem precisa ouvir a palavra de Deus, ele nos dá as palavras certas para testemunhar e nos encoraja a romper com o medo e a timidez. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos encoraja a falar do amor de Cristo para um vizinho, para um colega de trabalho, um familiar ou até mesmo para um desconhecido. O Espírito Santo nos capacita a ser como se fosse a mão e a voz do Senhor Jesus neste mundo, levando o amor de Deus e a mensagem da salvação a quem precisa. Glória a Deus. Meu irmão, que palavra abençoada. Escreva nos comentários: vem agora Espírito Santo sobre a minha vida. Deixa o seu like. Essa mensagem, glória a Deus, vale o seu like. Amém? Agora vamos para o 8º atributo pessoal do Espírito Santo. O 8º atributo é o seguinte: o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Então, o Espírito Santo como pessoa. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós estamos provando para vocês na Bíblia atributos pessoais do Espírito Santo, e como pessoa que ele é, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele intercede por nós, meu irmão. Olha como é importante você ter o Espírito Santo, que uma vez você tendo o Espírito Santo, ele, Espírito Santo, intercede por você. Acompanhe comigo Romanos 8, do versículo 26 ao 27. Olha o que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Eita, glória a Deus, aleluia! O
O Espírito Santo é tão importante, não é, meu irmão, para nós. Ele nos assiste nos momentos de fraqueza, intercede a Deus por nós para nos fortalecer. Muitas vezes, você, eu, nós nos sentimos fracos, não é verdade? Desanimados, tristes, decepcionados. Outras vezes não sabemos nem como devemos orar, não encontramos palavras para nos expressar na oração. E é justamente nesse momento que o Espírito Santo, como nosso ajudador pessoal, se manifesta de forma gloriosa. Sabe, o Espírito Santo, como ele é Deus, ele conhece as profundezas do coração de Deus. E ele conhece também as profundezas do nosso coração. E como uma pessoa que se importa profundamente conosco, ele intercede por nós diretamente ao Pai. O Espírito Santo traduz nossos gemidos e anseios em oração, em orações perfeitas e alinhadas à vontade de Deus. Amém? Agora vamos para o 9º atributo pessoal do Espírito Santo. O Espírito Santo pode ficar triste. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz algo surpreendente sobre o Espírito Santo. Diz assim: e não vos entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Olha só, o texto lido está dizendo que o Espírito Santo pode se entristecer. Então, a tristeza é uma emoção profundamente humana que revela a sensibilidade e afeto. Se podemos entristecer o Espírito Santo, isso prova mais uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos e com emoções. Nossas atitudes erradas, nossos pecados, nossa desobediência ou rebeldia acabam ferindo o coração do Espírito Santo. E o fato de que o Espírito Santo pode ser entristecido nos chama a uma vida de maior reverência e obediência e sensibilidade à presença de Deus. Ô meu irmão, olha que revelação, o Espírito Santo pode ficar triste. Então vamos alegrar o Espírito Santo. Amém? Chegamos então ao 10º atributo pessoal do Espírito Santo. E o 10º atributo é este aqui, ó. O Espírito Santo sente ciúmes. No livro de Tiago 4, 5, versículo 5, o texto sagrado diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, olha que revelação magnífica. O texto lido revela que o Espírito Santo, ele sente ciúmes por nós. Quando pensamos em ciúmes, muitas vezes associamos o ciúme a algo negativo. Mas o ciúme que o Espírito Santo sente por nós é um ciúme divino, é um zelo, é um cuidado intenso que ele sente por cada um de nós. Por exemplo, imagine um pai que sente ciúme do filho ao vê-lo envolvido com más companhias. Esse ciúme que o pai sente é um cuidado que visa preservar a vida do filho. O ciúme do Espírito Santo age de forma semelhante, nos protegendo das idolatrias e das seduções do mundo. O ciúme do Espírito Santo também é uma expressão de amor que exige fidelidade, assim como em um casamento, onde o amor genuíno conduz o casal a uma fidelidade mútua. Quando nos desviamos ou buscamos satisfação em outras coisas do mundo, o Espírito Santo sente ciúmes, porque ele sabe que estamos perdendo o que é verdadeiramente bom e duradouro, a comunhão com o nosso Pai Celestial e a nossa salvação. Diante dessa poderosa revelação de que o Espírito Santo sente ciúmes, devemos viver em constante fidelidade e devoção exclusiva a Ele. Amém? Glória a Deus. Que palavra abençoada, não é mesmo? Eu peço a vocês que assistam este vídeo novamente, para que você possa aprender mais e mais sobre a importância do Espírito Santo. Amém?
Agora, vamos nos unir a Deus em oração. Eu peço que se você prepare o seu copo com água, o meu já está aqui preparado. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Espírito Santo e oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, nós entramos em Tua presença, nós estamos em Tua presença neste momento. Pai, com toda a nossa alma, clamamos a Ti, ó Espírito Santo, vem nos visitar hoje aqui. Ó Espírito Santo, vem nos visitar hoje aqui. Sim, Senhor, visite a cada lar, visite a cada vida, a cada pessoa e a cada coração que está orando juntamente conosco neste momento. Visita, ó Deus, essa pessoa, onde quer que ela esteja, seja em casa, seja no metrô, no ônibus, no carro ou até mesmo em um leito de hospital. Visita, ó Senhor, com a Tua presença real e transformadora. E quando o Senhor visita, o impossível acontece. Ó Espírito Santo, queremos conhecer mais de Ti. Queremos conhecer mais de Ti, Senhor. Aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, vem sobre nós com a Tua presença, venha nos envolver, trazendo paz onde há ansiedade, trazendo cura onde há dor e esperança onde há desânimo. Sim, Pai, que o Espírito Santo inunde as nossas vidas com o Teu poder, em nome do Senhor Jesus, com um novo fôlego, uma nova unção, um novo tempo de intimidade com o Senhor. Queremos viver algo novo, queremos viver algo novo. Aleluia. Você que ora comigo agora, diga: me visita agora, Espírito Santo, e eu quero viver algo novo. Diga: faz meu coração arder de novo, faz meu coração arder de novo as chamas do Espírito, que o fervor se reacenda, que a paixão por Jesus seja renovada em cada coração, fazendo, ó Deus, todo medo desaparecer. Ó Deus, que toda a fortaleza do medo, da dúvida, da incerteza, da opressão, da depressão, síndrome do pânico seja desfeita pelo poder do Espírito Santo neste momento, trazendo sobre mim, trazendo sobre nós um novo amanhecer. Sim, aleluia, porque sabemos que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que a luz da Tua verdade, Senhor, dissipe todas as trevas e que a cada pessoa experimente um verdadeiro amanhecer espiritual, cheio da Tua glória. Ó Espírito Santo, através da Tua poderosa presença, que nós venhamos viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Sim, Senhor, Espírito Santo, desce como fogo e purifica e renova, incendeia os corações, incendeia, Senhor, cada vida agora. Espírito Santo, incendeia como a sarça, ela se acendeu lá no deserto do Sinai, no Monte Sinai, aleluia. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a um momento muito especial. Com seus olhos fechados, aquiete completamente o seu coração e em silêncio permita que o Espírito Santo fale com você. Ele tem uma palavra, uma direção, um consolo, um toque especial para a sua vida. Nesse exato momento, nesse momento de silêncio, você sentirá o fogo do Espírito Santo te envolver e aquecer o seu coração. Apenas em alguns segundos, fique em silêncio agora e ouça a voz poderosa do Espírito Santo. Aleluia. Glória, 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 aleluia.
Glória a Deus, aleluia, glórias e glórias. Senhor, enche essa pessoa da tua presença, que ela venha viver algo novo. Senhor, abençoa, santifica, consagra esta água. A tua palavra diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e quando dela bebermos, que o milagre venha acontecer, que sejamos cheios do Espírito Santo e curados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos digam amém e digam graças a Deus. Amém? Bebamos da água consagrada agora. Graças a Deus. Nesse momento de silêncio, o Espírito Santo falou uma palavra ao meu coração. Ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, é forte. Foi isso que Deus falou ao meu coração. Você gostou dessa mensagem? Neste vídeo aprendemos que o Espírito Santo não é uma energia, uma força mística, mas trata-se de uma pessoa divina e maravilhosa que pensa, que sente, que fala, que age com poder e amor infinitos. Sem o Espírito Santo não haveria conversão, salvação e nenhum único cristão neste mundo. Sabe, à luz de tudo que vimos, que estudamos, devemos tratar o Espírito Santo como a pessoa mais importante da nossa vida. E prepare-se, porque a jornada não para por aqui. No próximo vídeo, vamos mergulhar em histórias reais e poderosas de homens e mulheres na Bíblia que foram cheios do Espírito Santo. Então não perca por nada, pois essa série vai transformar a sua vida de maneira que você nunca imaginou. Ative as notificações e garanta a sua presença. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E se você é uma pessoa generosa e o Espírito Santo toca no seu coração para que você possa abençoar o meu ministério, abençoar esse canal, a nossa igreja, a nossa vida, com uma oferta, não importa o valor, seja a oferta que Deus colocar no seu coração. Saiba que a oferta é um ato de adoração e fé. Sua oferta não é apenas dinheiro, mas é um apoio ao canal e um investimento no reino de Deus. Amém? Então o número da chave Pix é o seguinte, 19 99909 4550. E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.